E aí pessoal, venho aqui falar um pouco de interrupções. Vamos lá. Interrupções, como são e como funcionam. Como o próprio diz, interrupção serve para interromper o programa imediatamente. Dessa maneira, podemos tomar atitudes instantâneas às interrupções. São ações tratadas diretamente pelo hardware, o que as torna muito rápidas disponíveis em qualquer ponto do sistema. Assim sendo, quando uma interrupção acontece, o programa é paralisado uma função específica definida pelo programador. É executado e depois o programa continua a ser executado no mesmo ponto em que estava. Vantagens no uso das interrupções. A principal vantagem está na otimização do código do programa. Com o uso correto das interrupções é possível executar algumas tarefas, quase que ao mesmo tempo. Porém, em muitos casos, quando não temos o problema de analisar várias entradas ao mesmo tempo, não temos, portanto, a necessidade de usar uma interrupção. Sendo assim, é necessário compreender que o uso das interrupções se faz necessário quando temos que realizar alguma tarefa importante, quase que ao mesmo tempo não temos o controle de quando elas ocorrerão. Também podemos usar interrupções para diminuir o consumo do microcontrolador. Algumas interrupções não tiram um microcontrolador do modo sleep. Existe também o tempo ou ciclos de máquina necessário para se acordar o microcontrolador. Fique atento quando for utilizar uma interrupção. Na parte prática que trata do display de 7 segmentos, pode ver que a instrução externa do PIC 16F84A foi utilizada. Vamos falar agora de interrupções existentes no PIC. Existem modelos que possuem interrupções, como é o caso, por exemplo, dos PICs 12C50X, 16C54 e 16C55 e de outras gerações mais antigas. Mas nem todos os modelos mais novos as interrupções estão presentes. Existem 10 tipos de interrupções na PIC 16F628A. Interrupções estouro no timer 0, interrupções através do pino RB0, interrupções externas por mudança de estado dos pinos RB4, RB5, RB6 e RB7, interrupções de estouro timer 1, interrupções por estouro do timer 2, interrupções de final da escrita do EEPROM. Interrupções de comparador, interrupções de fim de recepção de dados no start, interrupções de transmissão de dados pelo USART, interrupções de CCP, capture, compare e pulse. As interrupções de timers. Essas interrupções acontecem sempre que um dos contadores de tempo interno, denominado TMR0 Time 0 e TMR1 Timer 1 estouram. O que são os contadores Timer 0, Timer 1 e Timer 2? O Timer 0, o TMR0, é um contador de 8 bits que pode ser acessado diretamente na memória. O Timer 1, ou TMR1, por sua vez, é um contador de 16 bits que também pode ser acessado diretamente na memória, tanto para a leitura quanto para a escrita. O Timer 2, o TMR2, é outro contador de 8 bits que também pode ser acessado diretamente na memória, tanto para a leitura quanto para a escrita. Além disso, o registrador T2COM é responsável pelas diversas configurações relacionadas ao Timer 2, tais como habilitação, Prescaler e Prostecaler. Interrupções de externas. Essa interrupção é gerada por um sinal externo ligado a uma porta específica do PIC, que no caso é a porta RB0 caso ela esteja configurada como entrada. Desta maneira podemos identificar e processar imediatamente um sinal externo. Interrupções por mudança de estado. Como vimos, a interrupção externa funciona tanto na borda de subida quanto na borda de descida, e já é interrupção por mudança de estado. Acontece em ambos os casos. Essa interrupção, por sua vez, está ligada às portas RB4, RB5, RB6 e RB7. Interrupções de fim na escrita na EEPROM. Alguns PICs possuem uma memória EEPROM interna. Essa interrupção serve para detectarmos o final de uma rotina de escrita nessa memória. A utilização da repetição não é obrigatória para que a escrita funcione, mas como a EEPROM é lenta na hora de escrever, em alguns sistemas sua utilização pode ser necessária para evitar uma parada durante a escrita na EEPROM. Interrupções de comparador. O PIC 16F628A possui dois comparadores internos, onde pode ser utilizado de forma totalmente independente do programa, acessando os pinos como se fossem comparadores externos.
Interrupções de U-Start. O PIC16F628A possui um sistema completo para comunicação serial do tipo U-Start, universal, sincrônico, facilitando todo o processamento da entrada e saída de dados seriais. Possui duas interrupções para informar o programa quando o dado foi recebido e quando a transmissão de dados já foi terminada. Interrupções de CCP. O modo CCCP possui uma interrupção para informar ao programa das duas situações possíveis, fim de captura ou fim da comparação. O modo de captura pode ser utilizado para contar o tempo TMR1 entre duas mudanças de estado de uma entrada específica, T1-CKI. Portanto, podemos programar, por exemplo, um periodímetro e com o modo de compare podemos comparar o valor de TM1 com o especificado em registrador especial, CCPR1. E é isso que falamos de interrupções. Obrigado.